Olá, queridos e queridas, bem-vindos. Meu nome é Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de jornalismo, entretenimento e hoje eu vou colocar o meu pezinho em ciência. Se eu tenho lugar de fala? Eu fiz Senai de cerâmica, né? No colegial, eu estudei, tinha muitas aulas de geologia e é um assunto que me fascina também, pirâmides. Dias atrás, um grupo aí de italianos, um deles estuda UFO, chamado Corrado Malanga, aliás, ele é o primeiro que assina esse estudo. Eles vieram a público, vou colocar um trechinho aqui da conferência que fizeram, vieram a público falando que fizeram a maior descoberta dos últimos séculos. Muitos de vocês devem ter ouvido falar. Que descobriram uma estrutura monumental embaixo da maior pirâmide do Egito, projeto Kefren, e que descobriram, além dessas estruturas que ficaram a 680 metros, tubulares, embaixo e ainda espirais, né, como se fossem escadas descendo, e embaixo dessas estruturas, cubos gigantescos e que no fim desses cubos ainda teria uma cidade gigantesca chamada Amente. Amente é uma cidade lendária. Seria mais ou menos, bem grosso modo, a história ali, né, a cidade dos mortos, mas não uma coisa muito ruim. E eu vou mostrar aqui, vamos começar, e eu faço essa pergunta aqui: pirâmides e viagens na maionese. Então, eu vou mostrar para vocês algumas cenas, né, que eles mostraram. Isso que vocês estão vendo aqui é a sonda. Eles usaram um sistema chamado SAR, que é mais ou menos uma tomografia do solo, usaram um sistema terrestre, satélite, filmaram não, né, jogaram esse radar, essa tomografia, e através disso depois fazem uma montagem das imagens, enfim. Vamos começar assistindo aqui um trechinho da palestra dos senhores aqui, deixa eu ver se está aqui. Então, eles vão montando depois toda essa história, né. Cadê a conferência dos senhores? Então aqui, vamos lá. Está em italiano, mas In suono, in vibrazione. Tutto quello che noi possiamo quindi vedere è un'immagine sonora delle cose che andiamo a vedere. não vou traduzir que eu Questa não sei tecnica ci italiano, permette di guardare mas eles estão dentro le cose. mostrando, espera Come voi sapete, i fotoni, la luce, si ferma di fronte ai soldi, ma il suono no. Enfim, eles vão começar a mostrar o que a sonda pegou aqui, né. Di vedere due davanti, due dietro e una nel mezzo. Queste macchie. Isso, essas imagens do lado esquerdo são o que as sondas pegaram. A partir do que as sondas pegaram, eles vão construir mais ou menos essa imagem. Sim, senhoras e senhores, exatamente isso, né. Vamos voltar lá para cadê ela? De novo sumiram. Venham aqui, venham aqui. Vamos continuar aqui. Vamos mais rapidinho. Sono simili alle stesse macchie che registravamo, in una in particolare, nella piramide di Khufu. Si tratta di un esempio di una struttura che sostanzialmente avevamo già visto nella piramide che avevamo Vocês visto. entenderam? Olha agora Ce ne aqui. sono consapevolezza di queste immagini entri dentro di noi e questo si può fare solo guardando queste immagini per ore e ore, tornando indietro a guardare le vecchie fotografie, tornando a guardare quelle nuove, cercando di identificare ogni struttura in modo tridimensionale. A questo punto. Vocês entenderam, gente? Olha, vejam, a partir disso. Bisogna che la consapevolezza di queste immagini entri dentro di noi e questo si può fare solo guardando queste immagini per ore e ore, tornando indietro a guardare le vecchie fotografie, tornando a guardare quelle nuove, cercando di identificare ogni struttura in modo tridimensionale. Olha, espera aí, né, gente? Por favor. Que tem alguma coisa lá embaixo, não é bem provável que tenha, né. Por exemplo, todo mundo falava assim: "Ah, porque as pirâmides eram onde morriam os faraós", então nunca se achou nenhum corpo lá dentro, né. Tem algumas câmaras lá até hoje, né, sabe que existe, ninguém conseguiu chegar, tem
os corredores, que não sabem onde vai, não sabem nem como... A questo punto potevamo costruire alla fine un modello tridimensionale delle nostre ricerche e ci rendiamo subito conto, domani ci ne renderemo conto meglio perché faremo vedere pezzo per pezzo come siamo arrivati a questi risultati, che nella piramide di Khafre, che è stato 2 scatoloni di 80 metri di lato, non è un fenomeno di parametria come si potrebbe immaginare, ma è lo stesso computer che ci dice guardate, sono fatti così gli scatoloni e il computer con le sue analisi, come l'intelligenza artificiale, ricostruisce questi 2 scatoloni, come vedete qui, del lato lungo della piramide, e vedete che sono circondati da una cosa che sembra una specie di scala chiocciola che scende. Questa scala chiocciola noi l'abbiamo ricostruita sostanzialmente così. Vedete? Sono 2 scatoloni in cui in ogni scatolone scendono 8 fino a 648 metri, 4 da una parte e 4 dall'altra. O que eles estão falando é que tem esses tubos, né, essas estruturas tubulares que estariam segurando as pirâmides. Alguns geólogos falam assim, realmente tem que ter alguma coisa, senão as pirâmides são muito grandes, elas afundariam se não tivesse alguma coisa, alguma estrutura por baixo. Agora, o que se deve entender, né? Então, quando começou a ser feita essa estrutura? Isso daí, então, me parece já estão fazendo, dizendo que, então, olha, que essas coisas que vocês estão vendo circulares aí embaixo seriam como se fossem rotores que eles girariam e a parte de cima da pirâmide sairia voando, né? Seria um negócio, como que eu posso dizer? Um motor, né? Ninguém sabe quando foram feitas as pirâmides, essa é a verdade, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, estão falando isso. Embaixo existiria uma estrutura oculta, uma cidade oculta, essa cidade de Amente. Vamos ouvir aqui, eu quero mostrar outro, tem um professor aqui, um cara que eu sigo muito, o professor Leandro, que eu sigo também, gosto muito dele, professor Leandro. Vamos lá ver. É uma outra opinião, né? Deixa eu ficar pequenino. Quando um professor fala... Para vocês, é isso que a gente tem imagens borradas. Isso aqui, do ponto de vista técnico, não quer dizer absolutamente nada. A gente não tem, por exemplo, uma escala. O que essas cores aqui significam? A gente não tem uma escala. Eu não sei dizer para vocês o que essas cores significam. Eu sei o que eles disseram. Eles disseram que os pontos luminosos aqui representariam cidades. Mas isso aqui está representando o quê? É uma análise física? É uma análise química? É uma análise de estrutura? Que tipo de gradiente técnico existe aqui nessa imagem para ter essa validação? Que tipo de rocha, né? Que tipo de elemento é também? A mesma coisa essas outras imagens. Professor, a gente está vendo o que aqui? Uma anomalia térmica, uma anomalia física, uma anomalia química? Que tipo de imagem foi gerada ali? Essas imagens elas estão sem escala, sem legenda. Então, são cores que a gente não consegue saber do que se trata, porque não tem informação técnica, não tem dado bruto. Quando você gera uma imagem disso aqui, pessoal, o que a gente tem ali no computador, né? Quando você pega a imagem do radar, você tem 2 informações. Você tem a imagem gerada pelo radar para que os olhos humanos consigam entender o que ele, através da linguagem binária ali, né, computacional, está observando, e você tem os dados técnicos ali, você tem uma tabela com números, mostrando os dados numéricos realmente do que foi observado, para que você possa fazer os devidos testes estatísticos e entender essa imagem de diferentes formas. Agora, quando você tem uma imagem assim, né, ainda de péssima qualidade, essa aqui foi a de qualidade melhor, consegui encontrar aí para mostrar para vocês, a gente não pode pegar uma imagem dessa e ficar afirmando que disso aqui a gente teria estruturas cilíndricas que seriam os pilares ali da pirâmide, né? Segundo o que eles estão falando. Do mesmo jeito, essa outra imagem, a gente não tem também qualquer informação técnica de dado bruto disso aqui. Sim. Ou seja, falta esses dados brutos, faltam imagens geofísicas mais claras, que é isso que eu estou mostrando para vocês. Também falta quais foram as metodologias específicas da aquisição, porque uma coisa é falar que eles utilizaram essa tecnologia de radar, tá? Mas
qual foi a calibragem? Quanto que essas ondas conseguiram penetrar ali no solo? Eles estão falando que é uma nova medição, né? E alguns especialistas dos Estados Unidos, o próprio maior especialista do Egito, o maior egiptólogo, falam que é impossível ter chegado a essa profundidade. Eles falam que esses tubos eles descem a 680 metros e que depois o resto vai a 2 quilômetros de profundidade. Então, eles estão falando, especialistas falam que isso não é possível. Mas todos concordam que é absolutamente possível que hajam coisas embaixo das pirâmides. Ninguém está falando que isso é impossível. Eles só não estão explicando nada sobre a metodologia, que é isso que o professor Leandro está falando. Que tipo de informação eles estavam buscando ali? Era informação de natureza química, informação de natureza física? Isso não foi divulgado por eles, né? Como que eles fizeram o processamento dos dados de radar? Como eu falei, isso aqui é gerado ali uma espécie de tabela com vários números. Como esses dados foram processados? Porque uma coisa é você obter os dados, outra coisa é você processar os dados. Podem ocorrer erros de processamento. Então, a gente precisa dos dados e entender como eles processaram para identificar possíveis erros. E aqui entraria até a galera da informática também, né? Porque a gente pensa que só egiptólogos conduziriam esse tipo de estudo. Não, aqui você tem uma gama de cientistas que vão analisar. Cada especialista vai analisar a sua área. O especialista em satélite, vamos verificar aqui como que eles usaram o satélite. Eles usaram da maneira correta? O outro, da estatística. Vamos analisar os dados estatísticos. O que o professor está falando aqui, eu adoro esse canal dele, viu? Olha, se vocês quiserem seguir aqui, professor Leandro Ribeiro, sigam o canal dele. Cara, é uma aula, ele é um outro, desmente bastante coisas aqui. O que o professor está falando aqui, basicamente, é o seguinte: se esse estudo fosse sério, se esses 3 italianos fossem realmente sérios, na minha opinião, né, para trazer um estudo desse porte, parabéns para o professor aí, obrigado pelo uso, sem pedir aqui do material dele. A primeira coisa que eles fariam, se fosse realmente sério, era não mostrar esse estudo agora. Primeiro, publicar numa revista científica, que é a base de qualquer estudo científico, e deixar isso que o professor falou, colocar pessoas independentes, cientistas independentes, fazer a validação, a corroboração desse estudo. Mostrar tudo o que eles usaram, apresentar aí para pessoal de tecnologia, para geógrafos, para especialistas nesse sistema de tomografia, apresentar tudo que foi usado e deixar essas pessoas, eles ficariam fora do trabalho, não poderiam nem assistir, e eles fazerem a corroboração desses dados para saber se é isso mesmo. Só o fato de terem feito um anúncio espalhafatoso desse jeito, uma conferência sem ter corroboração, já tira mais ou menos 90% da credibilidade desse estudo. Eu acredito, né, que tem muitos mistérios, tem Göbekli Tepe, né, ali na Turquia, tem um monte de coisa aqui na Bolívia, estão descobrindo ainda pirâmides no México, é uma coisa super complexa. Tem vários estudiosos, por exemplo, tem xamãs no México, por exemplo, vamos lá no Museu de Antropologia no México, que eu fui também, que eles falam que aqueles catálogos que estão lá falando esse objeto foi usado num ritual, e esses xamãs que vêm de origem, linhagens milenares lá, falam assim, está tudo errado que está escrito aí. Tudo que os antropólogos escreveram aí, esse objeto não era usado para isso porra nenhuma. Então, eu acredito que tem muita coisa, muito mistério realmente no mundo, a gente não sabe de nada. Como diz o querido Sacani, né? Já teve 5, 6 civilizações aqui, a gente não faz ideia, né? Somos formiguinhas em cima da Terra, e que tem mistério, tem. Agora, mostrar um troço desse, né? Cadê aqui, ó? E depois disso aqui, você transformar nisso aqui, e daí o pessoal começar a viajar na maionese, mostrar isso aqui, por favor, né? Então, vamos ver aí, né? Se não é...
Eu acredito que tenha, mas turbinas nucleares, vamos ver, tá bom? Então é isso, né? Tem fake news em todas as áreas, né? Na política, no entretenimento, na ciência, e o pessoal ganha dinheiro com isso, né? Porque vocês viram, né? Nos últimos 10 dias, ninguém para mais de falar isso, né? E gente que nunca fez nenhuma análise, porque não custa nada, né? Ver um professor falando, sabe? Estudar um pouquinho, ler alguma coisa, não precisa, né? Se a pessoa não é especialista e já sai cravando, não custa não ser especialista e pelo menos fazer uma checagem, né? Obrigado, queridos. Segunda a sexta tem o Jornal dos Feltrinos aqui, 10 horas da manhã, pelo meu relógio.